Oi amigos, aqui é Alexandre Figueiredo, está mais uma edição do TV Linhaça, agora feito em São Paulo. Pedimos para que vocês se inscrevam, apertem o sininho, dê um like e ajudem a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. Então o tema de hoje, como prometido, é o efeito Dunning-Kruger, né, que é um mal que atinge mais os brasileiros do que a própria Covid-19 ou qualquer outra epidemia, né? Então, o que é mesmo o efeito Dunning-Kruger? Ele se baseia numa experiência que foi realizada ao longo do final dos anos 90. Né? Os resultados foram divulgados numa publicação de dezembro de 1999. Né? Essa experiência ela foi realizada, né, na Universidade Cornell, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, pelos pesquisadores David Dunning e Justin Kruger. Eles pesquisaram várias pessoas, né, testaram as diversas habilidades. Essas habilidades, elas variavam, né, da direção de veículos motorizados, né, como motocicleta, como automóvel, até práticas como jogar xadrez, né, praticar tênis. Né? E aí eles constataram o seguinte, né, que as pessoas que não têm essas habilidades, elas sentem mais autoconfiança do que aquelas pessoas que têm habilidades, né? E aí, assim como tem no lado oposto as pessoas que são competentes, mas que não se sentem seguras pela própria competência, elas vivem da síndrome do impostor, né? Uma insegurança de reconhecer os seus dons, de reconhecer as suas habilidades. Temos o efeito Dunning-Kruger, que é o contrário. Pessoas que não têm habilidade, que não têm competência para coisa alguma, mas que, no entanto, elas são tão autoconfiantes que elas vivem a síndrome da superioridade ilusória. Ou seja, se acham maiores que os outros, se acham melhores do que aqueles que têm realmente alguma competência ou habilidade para determinada coisa. Então, em outras palavras, é como uma frase que foi publicada nas redes sociais, né? Que a pessoa, que vivemos num tempo em que o esclarecido ele tem que ficar calado para não ofender o ignorante. Porque o ignorante se acha o esclarecido. E o Brasil tem muito disso, infelizmente. Né? Temos até uma religião que é a religião do efeito Dunning-Kruger, que é o espiritismo brasileiro. Que é uma religião de gente ressentida, que reúne físicos frustrados, escritores frustrados, poetas frustrados, dramaturgos, juristas frustrados, gente que não consegue se destacar por conta própria, não consegue ter uma luz própria e se usa nessa religião, nesse suposto espiritualismo que há muito tempo já rompeu na prática com Allan Kardec, né, que é um sujeito que está sendo bajulado, mas praticamente boicotado em suas ideias mais fundamentais. Então, o espiritismo brasileiro virou essa religião dos ignorantes que se acham mais sábios do que os outros. E tem muito disso, infelizmente, no Brasil. Né? No próprio espiritismo brasileiro se vê, por exemplo, o que se chama de mediunidade, que na verdade é uma paranormalidade caricata, aliás falsa até, né? O cara inventa coisa da própria imaginação, pega o morto da moda e bota o nome dele no crédito, o nome do morto no crédito. Isso é horrível, principalmente quando se faz merchandising religioso. Né? Tem um vídeo horrível ali, em que se atribui uma mensagem ao falecido ator Domingos Montagnier, uma farsa aquilo. Ele não escreveu uma vírgula daquilo. É o cara que pesquisa os dados biográficos de um morto, aí inventa uma mensagem fictícia que conquista as pessoas por causa da forte carga emocional que tem.
E aí as pessoas que são ignorantes, né, se usam dessa religião para se acharem inteligentes, esclarecidas, falam em saber, e como na postagem passada, né, o conhecimento, a ideia de conhecimento, ela é corrompida pela ideia de que o saber é misturado com misticismo, com ocultismo, com esoterismo, com simpatia, com um monte de fantasias, né? Que fazem, por exemplo, com que o nosso mercado literário seja um dos piores do mundo. Em que as pessoas não querem ler para obter conhecimento. Elas querem ler como analgésica, literatura analgésica, literatura água com açúcar. Tem livro para colorir, tem livro com cachorro com nome de roqueiro ou de cantor de reggae, tem livrinho de Minecraft, livrinho de youtuber, livrinho de autoajuda, de coach, tem até os livros dali do Foda-se, que agora desses coaches administrativos. É um monte de farsa que faz com que a pessoa fuja do verdadeiro saber. E no caso do espiritismo brasileiro, a paranormalidade é tão ridícula, tão falsa, que o Brasil, né, ele está numa situação pior. Se o primeiro mundo ele já não consegue entender os enigmas da paranormalidade, do contato entre vivos e mortos, quanto mais o Brasil. Mas aí o Brasil veio com o efeito Dunning-Kruger e se impôs como se supostamente soubesse bem mais de paranormalidade, de mediunidade, de contato de vivos e mortos do que o primeiro mundo. É a síndrome de Dunning-Kruger, porque o Brasil está inclusive numa situação pior. Essas mensagens mediúnicas que existem aí são da imaginação do suposto médium, da imaginação fértil. Ele fica alucinado. Às vezes ele fica num quarto semi-escuro, ele é envolto em alucinações mentais, ou então numa imaginação fértil. Ele cria um personagem, ele faz do morto um personagem fictício, do qual ele escreve narrando em primeira pessoa e manda mensagenzinha religiosa para enganar os incautos. E não é só médiumzinho de fundo de quintal, não. Os supostos médiums que a maioria dos brasileiros julga serem os maiores, os mais conceituados, são os farsantes. Eles são, inclusive, farsantes muito piores do que aquele cara que faz um trote telefônico se passando pelo familiar da vítima. Então, isso cria armadilhas muito grandes. E a síndrome de Dunning-Kruger, ela envolve um monte de gente. Envolve desde uma geração de empresários, médicos, que nasceram nos anos 50, mas parece que querem se passar por entendedores do século XX, até do século XIX, assim, sem ter a menor capacidade para isso, porque eles só geraram dinheiro. Não são intelectuais, são apenas pessoas ricas que se acham esclarecidas por causa de um bate-papo de 2 horas com um amigo mais velho. Aí se acham donos do saber. Médico de 65 anos fazendo palestra, falando da fundação do Copacabana Palace, sem ele saber, sem ele ter sequer a vivência necessária para isso, nem uma vivência imaginária, como Humberto Eco em relação à Idade Média, ele tem. Então, um empresário que só ouvia pop adulto na juventude, de repente se encana de curtir jazz, sem saber ali. Ele não entende coisa com coisa, não vê a diferença entre Benny Goodman e Benny Carter. E se acha o maior estudioso de jazz. Assim, só porque eu ouvi só ouvi In The Mood sendo tocada num baile de gala. É assim, a ignorância travestida de sabedoria atinge todos, inclusive o valentão da internet. O valentão da internet, que se acha o dono da verdade, né? Ele tem uma visão
ignorante, estúpida do mundo, mas não quer que discordem dele. Não quer que digam que ele está errado. Aí ele vai, faz aquele ataque, aí as outras pessoas aderem a esse valentão pelo efeito manada, né? Porque o valentão parece divertido, né? E aí ocorre uma humilhação. O cara que quer esclarecer as coisas nas redes sociais acaba sendo vítima de humilhação por causa disso. Por quê? Porque são ignorantes que se acham mais sábios do que os sábios, ou do que quem, mesmo não sendo sábio, tem um pouco de esclarecimento que lhe faz a diferença. E aí vemos o quanto o efeito Dunning-Kruger se define, né? Que são pessoas que os ignorantes que não conhecem a sua própria ignorância e não conhecem as habilidades dos outros. E aí por isso que ocorre até uma ofensa, né? O efeito Dunning-Kruger, ele é o motor de todo esse ódio nas redes sociais. É gente mais estúpida, mais burra, mas no entanto que quer se passar por sábia. E aí o misticismo religioso, no qual se respalda esse espiritismo brasileiro, ou as seitas também neopentecostais, né? Esse faz com que haja a mitificação da ignorância. Porque o discurso religioso diz que a ignorância é a verdadeira sabedoria. Existe até mesmo uma interpretação equivocada de um recurso irônico do filósofo Sócrates, que ele costumava dizer: o que eu sei é que nada sei. Então, isso acaba sendo deturpado, distorcido, e faz com que as pessoas se contentem com a própria ignorância, né? Porque acham que é a ignorância que vai levar para o paraíso. É uma coisa, uma estupidez tremenda. E isso faz com que o Brasil nunca progrida. Daí que você vê que essa ignorância travestida de sabedoria foi a que elegeu o Jair Bolsonaro em 2018. Foi uma fake news, uma mentira que se impôs como verdade, uma estupidez que se impôs como sabedoria, como lucidez. Gente que vive uma emotividade tóxica nas redes sociais. Sejam os chamados espíritas, sejam os bolsominions, sejam os sociopatas, sejam até mesmo as esquerdas identitaristas, que preferem que um pobre, um negro pobre, um homem negro pobre tenha um kit de maquiagem do que ter qualidade de vida. Quando se sabe que os pobres LGBT, eles são desprotegidos. Eles vivem na rua, vivem em casas precárias, e quando saem à noite para obter renda, para tudo mais, são mortos. E aí as esquerdas identitaristas, nessa ignorância toda, não conseguem saber. Tanto também que durante muito tempo se custou a entender que as mulheres objetos do funk, das musas do Brasileirão, coisa assim, tudo mais, elas não eram feministas, eram um subproduto do machismo. Só porque eram mulheres, elas tinham que ser feministas? Elas seguiam o machismo. Seguiam o machismo, só porque não tinham namorado, não tinham marido, mas elas, mesmo assim, seguiam regras do machismo, né? O que o machismo desejava que a mulher fosse, a mulher que se preocupasse mais com o corpo, em mostrar o corpo, do que em mostrar ideias, mostrar conhecimentos. Até porque o conhecimento hoje não é conhecimento. O conhecimento hoje é um engodo que mistura conceitos místicos, pensamentos desejosos, juízos de valor e coisa parecida. É uma porcaria realmente. Então, o efeito Dunning-Kruger cria essa ilusão da superioridade do brasileiro que é ignorante em tudo. Ele se acha superior em tudo, né? É aquela coisa, né? Pouco importa o mundo.
importa sou eu mesmo. É o tribunal do umbigo. O tribunal do umbigo que faz com que as pessoas meçam a verdade conforme suas próprias convicções. Pessoas que parecem que conjugam o verbo da verdade apenas pela primeira pessoa, seja do singular ou do plural. E aí vemos o quanto o efeito Dunning-Kruger se caracteriza em vários setores da sociedade. Né? Enumerar todos eles daria um vídeo ainda mais longo, né, do que este aqui, mas eu prefiro fazer um vídeo breve de uns 15 minutos. Então, ficamos por aqui. Desejando boa sorte a todos, né? Pedindo para que vocês divulguem esse canal, apertem o sininho, dêem um like, né? E chamem outras pessoas para aumentar o número de seguidores do TV Niassa. Um grande abraço a todos e até lá!